Olá, eu sou Jennifer, sou aluna da disciplina e hoje eu vou apresentar o algoritmo de Huffman. Eu escolhi esse algoritmo porque ele é um dos principais algoritmos ainda usado, né, na compreensão de dados. E é isso, vamos para a apresentação, espero que vocês gostem. O que é, né, essa compreensão de dados, né? Essa compressão é o processo da gente conseguir reduzir o tamanho do arquivo para economizar o espaço e poder acelerar essa transmissão dele, né? E nesse processo, o algoritmo de Huffman, ele é muito eficiente. Então, nesse slide eu trouxe uma imagem que a gente pode exemplificar, né? Então, a gente, ao comprimir um arquivo de texto, a gente consegue reduzir o tamanho dele consideravelmente. A compreensão ela pode ser sem perdas, né? Como no arquivo zip, que é o arquivo que eu mais vou utilizar aqui como referência, que é o que a gente mais utiliza no computador, né? Então a gente pega ali o arquivo zip, um arquivo grande, baixa ele já zipado para que essa transmissão não seja demorada, e quando a gente descompacta ele no computador, ele volta ao seu tamanho natural, ou seja, a gente não tem perda de coisas que foram baixadas, né? Do arquivo que foi baixado. Né? Então nada é descartado, né? E ao contrário disso, né, tem as perdas, né, como música e imagens, onde a gente pode estar removendo parte das informações para poder reduzir esse tamanho, né, comprimir ele e conseguir fazer essa transmissão. E como que funciona, né? O que é esse algoritmo, né? Então, ele foi criado, né, por David Huffman em 52, e ele utilizava as frequências dos dados para gerar códigos binários menores para os elementos mais comuns. Então, aqui a gente tem um exemplo nessa imagem. A letra A, por exemplo, ela é a mais frequente, ou seja, quanto maior a frequência, menos código ela vai receber. Então, o A ela tem uma frequência maior e recebe o código mais curto, que é apenas o zero, né? Já menos frequentes, como a C e a D, elas vão ter os códigos maiores. E aí esse é o princípio da compressão de Huffman, né? Economizar espaço com o que mais aparece, né? E como funciona, né? O passo a passo de como funciona essa compactação, né? Então, vamos entender esse processo. Então, ele vai seguir 5 etapas principais. Então, ele vai contar as frequências, ordenar na fila, criar uma árvore e gerar os códigos, e aí, por fim, ele vai codificar os dados. Então, o processo ele vai começar com a contagem dessas frequências, esqueci de passar aqui. Não, estava correto. Não, ele vai contar essas frequências, né, das letras. Depois, a gente vai organizar essas letras em uma fila ordenada. E em seguida, a gente vai construir a árvore de Huffman, né, juntando os menores valores. E aí, a partir dessa árvore, a gente cria os códigos binários para cada letra. E aí, finalmente, a gente usa esses códigos para comprimir os dados, né? E esse processo é sequencial, igual está ali na imagem, e é super eficiente. Então, eu vou trazer aqui um exemplo prático. Vou trazer aqui um exemplo prático, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de entrada, né? Uma entrada de um arquivo. E ele vai ter diferentes letras e as suas respectivas frequências, né? Então, esses dados, eles são a base para construir a árvore de Huffman. Então, o algoritmo ele vai usar essas frequências, igual eu falei no slide anterior, para poder montar a estrutura mais eficiente da codificação. E aí, aqui no nosso exemplo 2, né, a partir dessa tabela que eu acabei de apresentar, a gente vai construir essa árvore que está aqui na imagem, que é a árvore de Huffman, combinando os nós de menor frequência, né, até a gente formar uma única árvore. E aí, cada letra, né, ela vai receber um código binário único, é um código único, menor para as letras mais frequentes, né? Então, a gente vai ter uma letra única que vai ter um código que é binário menor para a letra que é mais frequente, igual eu falei anteriormente. E aí, essa codificação, ela é usada para poder comprimir esses dados. E como ele é usado na nossa vida, né? Como que a gente aplica isso no nosso cotidiano real, né? Esse algoritmo de Huffman, ele vai estar por trás de muitas tecnologias que a gente usa no nosso dia a dia. Ele é utilizado, né, na compactação do arquivo zip, que a gente utiliza na maior parte do tempo para quaisquer arquivos dentro do computador. Ele vai estar aí ajudando a reduzir o tamanho dos documentos, né? E ele também vai estar presente em arquivos JPEG, né? Para a gente poder otimizar essas imagens, e MP3 também, para diminuir o tamanho, né, de música sem perder muita qualidade, né? E plataformas como o YouTube, eles também utilizam técnicas, né, de compressão para poder transmitir vídeos com mais eficiência, né? E isso mostra como a teoria dos algoritmos está aplicada, né, diretamente na nossa rotina digital, e às vezes a gente nem tem o conhecimento de que uma coisa que foi criada há tantos anos atrás ainda está presente na nossa vida, e como cada dia a gente evolui mais, né, a tecnologia. Eu trouxe aqui, né, vantagens e limitações de estar utilizando ele, né? Então, as principais vantagens do algoritmo, essa compactação eficiente, né, esse processo contínuo e eficiente, e é de fácil implementação, fácil utilização,
Só que, no entanto, ele não funciona tão bem quando os dados têm as frequências parecidas, e isso vai exigir reconstruir a árvore para conseguir descompactar. Eu trouxe aqui também uma imagem, né, do Huffman, que foi quem criou, né, em 52, essa tecnologia, né, e ele ainda é muito usado hoje, né, e combinado com outros métodos também, e ele é um ótimo exemplo de como a teoria computacional tem impacto direto na tecnologia no dia a dia. Hoje, em 2025, a gente está utilizando uma coisa que foi construída há tanto tempo atrás. Então é isso, eu espero que tenham gostado da apresentação. Eu fiz com muito carinho, porque é algo que eu gosto muito de estudar, e obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau.